iam depois para onde mandaram. Eu digo, vai para algum lugar, não é isso? Como Pirandello, 5 personagens à procura de um autor, deve haver uma jamanta cheia de documentos à procura de um local onde pudesse descarregar aqui. Bem, essa responsabilidade solidária, para dar um pouco mais de responsabilidade aos dirigentes, entidades, não é isso? Essas normas todas de controle nunca são demasiadas. Bem, eu não critiquei aqui, tem um artigo que não... Eu tenho uma incompatibilidade com o microfone, né? Veja que eu não... Não, por favor. Eu não critiquei aqui, que eu não recebi esse artigo 52B, porque ficou fora de moda, todo mundo falou mal desse artigo. Então, eu não me senti discriminado, se os outros não receberam também, eu não recebi, está tudo bem. Mas não há nenhum prejuízo. Por quê? Porque isso tudo vai hoje para audiências públicas. O próprio Ministério terá todo interesse, não é isso? E se escapar do Executivo, quando chegar no Legislativo, tanto a Câmara quanto o Senado, nos seus regimentos, prevêem comissão de direitos humanos e de participação coletiva. Não é só aquela coisa da iniciativa popular que está na Constituição, não. Além da iniciativa popular, é uma variação em torno do mesmo tema. Não tenha dúvida que isso tudo vai ser discutido. Eu me lembro, na 9.610, acho que a deputada Jandira Fegali, uma vez me ligaram, o senhor gostaria de participar? Eu digo, não, eu estou aqui nos meus cuidados. Ah, não, mas a deputada convidar, então eu vou lá, o que é que querem ouvir e coisa. Isso, mas não é só assim, as entidades vão e, convenhamos, na democracia sempre é bom pecar, se for o caso, se for pecado, por excesso do que por omissão. Olha, eu lamento se não trouxe, como na alma boa de Tetsuan, a fala final, não é? Brecht dizia, deve haver uma solução. Não é? E ela diz, deve. Então, certamente vão encontrar umas soluções para todas essas coisas, aperfeiçoar. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, Zé Carlos? Então, ora, era só isto, e eu lamento se eu não trouxe aqui um mais belo produto, se tenha trazido tão minguado produto. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a intervenção do ministro Carlos Fernando Matias de Souza, que, com sua verve característica, contribuiu bastante para as discussões dessa tarde a respeito desses 2 capítulos da proposta que tratam da entidade reguladora e das associações de titulares. Nós temos aqui algumas perguntas, se ainda houver interesse em formular novas perguntas, ainda poderemos aproveitá-las até o final deste painel, porque nós não estamos com o tempo tão apertado assim. Então, a primeira pergunta, dirigida ao Dr. Costa Neto, formulada pelo Dr. Fernando Iasbeck, é a seguinte: como o IBDA, sendo de direito público, poderia arbitrar, por exemplo, uma disputa entre o ECAD e a rede de comunicação da família Sarney? É uma excelente questão. Acredito que deva haver, possivelmente, na regulamentação da forma dessas decisões administrativas, situações como essa, como fica a questão de suspeições e impedimentos, etc. É uma boa questão, acho que tem que ser resolvida objetivamente através uma melhor regulação. Como eu falei, tudo isso não pode ser incorporado à lei. Eu acho que a partir da lei que fixa alguns critérios básicos, princípios, depois as regulamentações elas vão criar essas oportunidades de até verificar como que se resolve essa situação, que é uma situação realmente a se pensar. A segunda pergunta, formulada por Dirceu SR, Internet, no seguinte sentido:
também dirigida ao Dr. José Carlos Costa Neto. Em vista da recente decisão no caso MTV versus ECAD, justifica-se uma revisão do sistema de gestão coletiva? A decisão eu não conheço, não sei se foi publicado o acórdão, alguém tem conhecimento? Foi publicado já ou ainda não? Há a decisão, mas ainda não está publicada em acórdão. E, de qualquer forma, ela ainda é passível de outra decisão ainda no nível do STJ, né, que seria a uniformização de jurisprudência, acredito. De qualquer forma, é uma decisão que chocou, né, a comunidade autoral, uma vez que ela vem de encontro a uma postura que o Superior Tribunal de Justiça vinha adotando, no sentido de que vamos dizer, as autorizações concedidas diretamente pelos titulares, elas, na verdade, tem que haver uma comprovação muito sólida que elas são completas em relação a todo o repertório utilizado. Senão, não há como fragilizar a gestão coletiva, porque a gestão coletiva ela tem mandato legal de representação de todos os titulares de área musical. Então, nessa questão, o que eu estou aguardando até esse acórdão para verificar se houve realmente uma análise de prova de que todas as obras, todo o repertório utilizado pela MTV realmente tinha as competentes autorizações dos produtores de fonograma, dos autores, dos intérpretes, dos músicos e de todos os titulares de direitos autorais. Eu acho que, se tiver isso, talvez o Fórum João Mendes Júnior Central não caiba toda essa documentação, porque realmente é inviável e a gestão coletiva serve justamente para que o usuário pague o direito autoral e realmente esteja quitado em relação a toda a classe de titulares. Não é? Então, se isso não foi feito, não foi utilizado, e se estamos falando de execução pública de obras musicais, em que o ECAD tem mandato legal, eu realmente estou aguardando para ver se existe, então, essa comprovação tão completa de toda a autorização de toda essa gama de titulares. Estou aguardando. A próxima pergunta é assinada pelo Movimento Música para Baixar, formulada também ao senhor ao Costa Neto, no seguinte teor. O ECAD foi mencionado como exemplo de gestão coletiva a ser implementado às outras áreas, aliás, de forma procedente. Gostaria de ouvir um posicionamento do senhor sobre a idiosincrática situação do ECAD. Sob certo ponto de vista, é exemplo a ser seguido. E, sob outro, é algo que exige regulação urgente, pois, sob o modelo de repasse aos autores por amostragem, por exemplo, acaba beneficiando poucos compositores junto com os grandes conglomerados da indústria fonográfica. Não há que se negar que o ECAD, nos sistemas de distribuição, está aprimorando esses sistemas e usa a amostragem como um sistema possível dentro da dimensão do país, dentro da dimensão do repertório, dos usuários. Então, vamos dizer, o foco prioritário para que a distribuição seja diretamente daquele usuário é pago o direito de autor do repertório utilizado, mas quando isso não é possível e não é identificado, existe o regime de amostragem. O regime de amostragem, como o IBOP, ele tem uma precisão, tem uma ciência na aplicação, e isso tem que ser seguido tecnicamente, com impessoalidade, etc. Nisso é que está sendo aprimorado esse sistema, e não é um sistema só brasileiro, é um sistema adotado em todas as gestões coletivas de outros países para conseguir viabilizar essa distribuição. O fato de haver necessidade de aprimoramento não significa que o ECAD não esteja representando os autores, cumprindo e distribuindo os direitos autorais na medida em que ele avalia, cobra e distribui os direitos autorais. Agora, a partir dessa propositura